Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, à nossa escola. É mais uma live da Escola Cooperil, do nosso colégio, que nesse tempo de pandemia tem vivenciado e tem experimentado se reinventar por meio desse processo novo de reconstrução. E a nossa proposta, nesse momento, é fazer com que os principais agentes da escola tenham voz, tenham vez e tenham a oportunidade de expressar e trazer as suas emoções, os seus sentimentos, os seus afetos, tudo aquilo que permeia o meio e o espaço escolar nesse tempo de pandemia. Então, é com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos aqui para dar início à nossa live essa noite. Hoje é o Fala Garoto. Nós estamos aqui com os nossos estudantes. Nós queremos ouvir. Nós não só queremos imaginar como é que eles estão se sentindo. Nós não só queremos imaginar como é que eles têm passado, mas nós queremos que eles tenham voz. A Cooperil tem esse diferencial. Sempre está pronta a ouvir, sempre está pronta a trazer, de fato, a voz do estudante para que a gente possa construir cada vez mais uma escola cooperativa, que traz a cooperação como a sua marca, que traz a empatia, que traz valores sociais diferenciados para um mundo que grita cada vez mais por humanização. E a Cooperil, ela traz isso, e não é à toa que nós estamos nesse processo de lives. Semana passada foi o professor. Essa semana, os nossos alunos. Semana que vem, a nossa grande parceira, aquela parceira que faz com que a Escola Cooperil cada vez mais avance todos os desafios que possam aparecer, a família. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui, claro, com o nosso parceiro também, nosso amigo Lucas Deotti, o nosso psicólogo aí da cidade de Irecê, que tem um trabalho fantástico com a juventude, né? Não só com a juventude, mas ele acaba se destacando. Eu sempre digo para ele, você acaba se destacando porque ele tem uma linguagem que aproxima-se dessa galera jovem, dos adolescentes, das crianças, dos jovens. E hoje nós estamos aqui para começar falando um pouco desse processo da ansiedade, dos medos, das incertezas. Então, como nós temos como característica não estar apresentando ninguém, nós vamos deixar que Lucas se apresente, dê o seu boa noite e que ele traga suas considerações iniciais. Seja bem-vindo, Lucas, à nossa escola, à nossa casa e à nossa escola diferenciada. Nós temos como iniciativa dessas lives, Lucas, romper os muros da escola, romper as barreiras, né? Inclusive do distanciamento social, nos aproximando e nos conectando de uma forma muito efetiva pelas redes sociais. Então, seja muito bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado. Para mim é uma grande satisfação poder conversar com vocês hoje, participar desse grande evento, né? Cheio de conexões, cheio de aprendizado. Como o Sandro disse, meu nome é Lucas, eu sou psicólogo clínico e organizacional, sou Master Practitioner em PNL, sou hipnoterapeuta, Positive Psychology Coach, trabalho com palestras desde 2017, barra de Axis, e sou especialista em medicina chinesa, especificamente a acupuntura. Tenho estudado um pouquinho agora filosofia e autoconhecimento. Eu ando pensando muito a respeito desse processo virtual, né? A Sandra me conhece bem, e quando a gente fala do novo, né, já desperta na gente um certo receio. E eu mesmo estou aprendendo com esse receio a me reinventar. Quando a gente fala da existência humana, a gente aprende desde lá de trás que a procrastinação ela serve para economizar energia e a ansiedade para nos preservar. Então a gente aprende a projetar o pior, para evitar o pior. A grande questão é que é uma estratégia muito falha. Muitas vezes, antes mesmo da gente vivenciar o que é ruim, a gente, imaginando, já sente, né? Nosso cérebro ele não sabe diferenciar muito o que é pensamento do que é realidade. Então, acaba se tornando uma armadilha
bem cruel, que o processo passa a ser mais doloroso, mais sofrido. Então, lidar com a ansiedade, principalmente, não tem sido fácil, né? Principalmente agora, nesse momento em que tudo é tão incerto, né? Nós viemos naquele tempo de que precisamos correr, né? Tudo para ontem, e agora a gente não sabe para quando vai ser. Então, esse renascimento, na verdade, esse ressurgimento, né? Vem fazendo com que a gente aprenda sobre nós mesmos e sobre essa matéria-prima chamada ser humano. E é nesse processo, né, Lucas, quando você disse que a gente tem que aprender sobre essa matéria chamada ser humano, e quando a gente olha para a escola, quando a gente olha para esse contexto escolar, quando a gente observa os nossos alunos, e por natureza já vivem imersos, né, em um processo tecnológico que cada vez mais torna as relações deles líquidas, torna as relações deles superficiais e que, consequentemente, acaba gerando nessa nova geração, para alguns teóricos pós-moderna, para outros apenas para a geração contemporânea, né? E aí elas se diferenciam, para alguns teóricos esses conceitos se diferenciam. A gente percebe o quanto que, dentro desse processo, a ansiedade, que já era uma doença, um transtorno, que estava aí latente no mundo adolescente e jovem, ela começa a vir com uma nova roupagem e com características cada vez mais adoecedoras, né? E aí a gente chega num contexto de pandemia que nenhum de nós esperávamos vivenciar isso, e a gente percebe que essa ansiedade, ela parece que agora ela não é característica, não é um transtorno e, se eu pudesse assim dizer, biológico tão simplesmente, mas é um transtorno que está sendo adquirido por meio de um processo de tensão maior que a própria pandemia traz para essa geração jovem. O que é que você acha sobre isso? Sem dúvida, é reativo, né? O ser humano ele não sabe lidar com o ócio. E um bom período, né, principalmente no início dessa pandemia, os pensamentos ficaram muito soltos, né, pela falta do que fazer, por não saber como fazer. Então, dá margem aí ao pensamento, às antecipações. O que acaba levando também a uma ansiedade que acaba, dentro do seu próprio processo, a levar a um estado depressivo, de desesperança. A gente acaba vivenciando com sofrimento um futuro que ainda está por vir, né? E nesse processo a gente quer, sabe, Lucas, hoje mediar. Nós não queremos aqui ser protagonistas. Essa noite existe um protagonista aqui, Lucas. Não sou eu, professor, não é você, psicólogo. Nós aqui somos meros coadjuvantes. Somos pano de fundo, né? A sombra que fica lá. Os protagonistas aqui são os nossos alunos. Deixei para apresentá-los depois, porque a apresentação merece todas as pompas e que esses meninos, representados todos os alunos da Cooperiu, desde a educação infantil, os pequenininhos lá, das professoras da educação infantil, até os nossos marmanjos, né? Passando ali pelos danadinho.com.br, do fundamental, até chegar lá nos nossos barraqueiros de plantão, que são os meninos do ensino médio, como eu brinco com eles, os barraqueirinhos de plantão.com.br. Então, eu quero agora apresentá-los, Lucas, e quero que eles tragam as impressões dele. Porque uma coisa sou eu, professor. O que é que, ou nós, professores, né? Deixa-me falar no coletivo. São o que os professores pensam, acham, as impressões que a gente tem. Outra coisa é você, enquanto psicólogo, que lida com todo esse processo, o que você está... E outra coisa totalmente diferente é o que, de fato, eles estão sentindo. E só quem pode expressar isso, o direito de fala, o local de fala é deles. Então, eu queria começar, nada mais, nada menos, pelo meu aluno da terceira série do ensino médio, Daniel. E queria começar por ele, queria que ele se apresentasse, e queria que Daniel fizesse de forma
breve, espontânea, né? Que ele trouxesse as impressões dele. Como é que Daniel, ele avalia todo esse processo? Desde o momento, Daniel, em que você recebe um comunicado da escola, olha, estamos em um período de pandemia, serão 15 dias. E eu imagino que você deva ter dito, como muitos, graças a Deus, 15 dias para me dar um respiro. Mas esses 15 dias foram se transformando em meses e a gente se estende até aí, com perspectiva de chegar até o final do ano, que tudo é muito incerto. E eu queria saber quais são as suas impressões do início até agora. Como é que Daniel, ele averigua, ele enxerga esse processo? Opa, boa noite. Eu sou Daniel Alves, aluno do terceiro ano da Cooperil. E para resumir, foi realmente no começo, bem calmo, achei, poxa, são 15 dias aí, eu vou conseguir desatrasar as poucas coisas que eu tinha atrasado de matéria. Eu achei que ia conseguir lidar super tranquilamente. Aí começou a passar um tempo, eu falei, tá se estendendo o prazo, um mês. Aí foi mais um mês, eu comecei a atrasar a coisa, falei, não, vou deixar para depois. E justamente esse processo de procrastinação, eu falei, não, não vai acontecer nada, então passa aí tranquilo. Só que agora já passou tanto tempo que eu tenho praticamente uma lista de coisas a fazer, e agora, ao mesmo tempo que a escola voltou no remoto, eu tenho que lidar com coisas com o passado que eu deixei para depois, né? Com as minhas obrigações neste momento. Ou seja, eu estou tendo que lidar agora com o começo, com os meus pensamentos do começo. E é complicado, mas eu consegui perceber durante esse tempo de férias, ou seja, o intervalo entre o ensino remoto, e, cara, minha cabeça, ela era muito diferente do que eu pensava quando tudo fluía normal. Você não se percebe quando você não está no ócio. Quando você está no ócio, que é justamente você começa a perceber seus pensamentos, você percebe que é totalmente diferente do que as pessoas pensam de você e do que você tem impressão de si mesmo. Eu acho que foi um tempo muito bacana, mas também se eu não tivesse apoio tanto da escola quanto também dos meus amigos, seria muito complicado. E eu penso assim, pessoas que não têm apoio realmente irão sofrer bastante com isso. E chega, chega a dar uma sensação de alívio, mas também de empatia por outro que tá passando por essa mesma situação, mas não tem o mesmo apoio que eu, sabe? E para encerrar, acho que seria realmente isso. Foi no começo eu achei que seria um bom tempo, só que no meio que é justamente o que a gente está agora, eu já estou meio em dúvida, ansioso, e os pensamentos que não eram tão turvos, agora estão se tornando turvos, e cabe a mim assumir as coisas que eu deixei para agora. Então perceba, Lucas, olha a imersão de sentimentos e emoções e na visão de Daniel, e que com certeza a visão dele é a visão de muitos alunos de perto, muitos alunos de longe, e que ele acaba traduzindo. E a gente percebe, né, nessa expressão dele, o quanto que o discurso dele não só você percebe a própria ansiedade, o próprio respirar dele, a gente percebe, né, o quanto que é ofegante Sim, e, é e, angustiante, né? a palavra é essa, angustiante. Quais suas E impressões sobre a fala de Daniel? não, é interessante que antes era proveitoso, né? Então eu vou aproveitar para poder ganhar tempo. Nesse ganhar tempo, quando eu tenho tempo de sobra, passa a ser depois um motivo para se perder tempo. É o excesso do que eu posso fazer. Eu tenho tempo, então a gente não aprende a gerir o nosso tempo e acaba deixando, né? Dizem que a procrastinação forma mestres do último minuto. A gente deixa para depois, vai deixando para depois, para na hora que não dá mais tempo a gente sente toda aquela ansiedade, né? E uma coisa que ele falou que é muito interessante é a questão do apoio, né? A escola fazendo essa rede de apoio, esse acolhimento, né? Mostrando, olha, estamos aqui, isso é fundamental, né?
Antes o aluno ia à escola, agora a escola está indo na casa do aluno, dentro do seu contexto familiar, do seu contexto sociocultural, e poder adentrar e conhecer o mundo dele, a escola passa a ser mais parte, né, dessa identidade do ser humano. Amigos, né? A gente não pode se aproximar, a gente não pode sair para encontrar, para farrear. Então, eles precisam estar presentes de uma outra forma. Então, eu passo a te enxergar com um pouco mais de humanidade, né? A gente já não ri das coisas que acontecem de uma forma tão banal. Quando a risada vem hoje, ela vem porque eu entendo o que você quer dizer, eu te escuto de verdade. Então a gente consegue hoje se conectar de fato, que foi o que você falou no início, né, Sandra? Essa conexão. Né? Exatamente, Lucas. E dentro desse processo de conexão, quando você traz eu acho que a palavra, né, apoio, e você trouxe essa rede de apoio que é a escola, foi tocado nisso na semana passada, na live dos professores, né? E todos os professores pontuavam essa rede de apoio, e é uma rede de apoio que se estende mesmo né, da escola. A Cooperiu, ela tem essa preocupação, e é interessante quando o Daniel, ele tem esse olhar enquanto aluno, porque, assim, eu acho que isso é um feedback extremamente positivo, sinalizando para nós, né? Olha, vai por aí que o caminho é esse. Vamos por aqui. E eu acho importante, por isso que eu acho que essa live de hoje, sabe, Lucas, ela é muito significativa para todos nós. Para todos nós, para eles, porque é um momento que a gente está dando, é um espaço, entre aspas, terapêutico, e por que não? Essa live está sendo um espaço terapêutico para eles, né? Ao mesmo tempo que está sendo também uma base para que a gente, enquanto professor, enquanto gestão da Escola Cooperiu, né? Eu digo enquanto gestão e assim na ousadia, assim representando a nossa diretora Georgina, nossa coordenadora Larissa, Jaqueline, a Laerte, que está aí no corpo administrativo, e todas as outras pessoas, enquanto gestão, que a gente escute e que a gente diga, um dia que a gente ainda também precisa melhorar nessa rede de apoio, isso aqui está dando certo, eles estão dando feedback, mas a gente precisa avançar, porque eu achei interessante uma coisa que Daniel trouxe, que na literatura a gente trabalha, que é o flashback. E Daniel disse assim, agora que esse processo do ensino remoto está pegando mesmo o voo, eu estou tendo que voltar para os meus pensamentos de início, para retomar essa caminhada do ponto de partida que eu estagnei. E isso é fantástico quando ele traz isso, e isso não é tão simples. E isso precisa da rede de apoio. E aí a escola, ela tem feito esse papel fantástico, e que Daniel pontua. E eu acho que nada mais justo agora, Lucas, do que a gente ouvir, a gente ir para os extremos, né? Porque a gente vai lá para o aluno Daniel da terceira série, mas agora eu queria ouvir o nosso aluno do oitavo ano, Eduardo. E eu queria saber de Eduardo, né? Como é que Eduardo vivenciou? Como é que Eduardo viu? Como é que Eduardo está sentindo todo esse processo, Eduardo, de pandemia? A gente está saindo lá dos nossos alunos mais, como podemos dizer, com uma visão, uma reflexão mais madura, para a gente vir para um outro olhar. E esse outro olhar é tão importante quanto. Então, como é que Eduardo tem vivenciado todo esse processo na escola, nos seus estudos, na sua vida como um todo, Eduardo? Conta aí para nós. Fala, garoto. Seu áudio não está saindo. Veja se está ligado o seu áudio. Fale aí. Encoste o microfone. Não, não está saindo. A gente testou naquela hora. Vê se você conserta o seu áudio e a gente volta com você. Eu vou passar a palavra para José Guilherme, tá? Zé Guilherme se apresenta e aí depois você volta enquanto você conserta o seu áudio. Fale aí, Zé, para a gente. Ligue o áudio Olá, e me manda. chamo José Guilherme, novo ano, e eu recebi esse processo todo, tudo tão anormal,
em, em reflexão de gratidão, sabe? Importante porque quando a gente estava na sala de aula, aprende muito realmente, mas cansa de nós. Houve dias que a gente falava, estou muito cansado. E agora, quando nós estamos realmente em casa, a gente quer voltar. E de início foi muito, porque as aulas, outros professores, e eu acho que a gente é mais rápido com pessoas que possuem os laços. Então, para os professores da Cooperil, não que estejam usando os outros, eu acho que a aprendizagem foi mais rápida, devido a esses laços. Eu defino a educação, e como dizia Paulo Freire, não se pode falar de educação sem amor também. E foi isso, porque essas aulas nas casas dos professores e eles também na nossa. Um ambiente onde tudo é novo e a gente vai se acostumando com. E quando com os nossos professores, quando eles passaram a nos dar aula virtualmente, é tão bom você poder olhar e pensar aquele professor, porque aqueles outros que não conhecem de fato eles. Seria em gratidão, a gente agradecer, porque esse tempo, ele é de bastante reflexão, a gente não tudo isso vai passar, quando voltaremos ao normal. E é isso, gratidão. Como diz uma das dias, deixe de se queixar e pare para pensar. Quanta gente queria estar no seu lugar. E a minha oportunidade. Por isso agradeça com humildade. Porque nós estamos estudando a realidade de fato, uma grande parte, eles não pararam tudo. E nós ainda temos o direito de estudar com ótimos professores, mesmo que seja virtualmente. É isso. E aí, Lucas, ele arranca as palavras da gente, né? Ele nos emociona, né? E o bonito de todo esse processo, que a internet dele estava travando, e é interessante que isso aconteça aqui na live, sabe, Lucas? É interessante que isso aconteça na live, porque eu acho que isso também precisa refletir para todos aqueles que estão nos assistindo lá no canal do YouTube, que é assim que a gente também tem enfrentado, que é assim que a gente também tem enfrentado as nossas aulas remotas. E mesmo assim a gente não desiste, nós somos resistentes. E aí Euclides da Cunha vai dizer para nós, o sertanejo antes de tudo é um forte. Nós somos fortes. E José Guilherme traz para nós poesia. Esse menino é um poeta. Esse menino é um poeta. E a fala de José Guilherme é uma fala que toca nossa alma, né? Eu tenho certeza que lá no canal agora do YouTube, que os professores estão acompanhando, eu tenho certeza que muitos professores estão emocionados como eu. Porque, assim, todas as falas que ele trouxe, todas as vezes que ele trata a gente, é com essa gentileza, é com esse olhar de acolhimento. E eu acho que isso é o que faz a diferença. Lucas, eu passo a bola para você porque eu estou profundamente emocionado. E aí, quando a gente está emocionado, as palavras somem. Pode abrir o seu áudio e manda bala aí, porque ficou difícil agora falar. Muito legal a fala dele, né? Essa palavra que muitas vezes a gente fala e não sente, né? E no meio de um caos desse, a gente perceber que existe de fato a gratidão por algo que às vezes não se era valorizado. Ele fala de sentir falta de um ambiente que ele estava todos os dias, né? E que muitas vezes podia reclamar, podia não gostar tanto. E a modificação do significado, a representação do professor. A gente vê a luta dos dois lados.
o aluno agora buscando aprender e o professor lutando para poder ensinar. Eu mesmo, quando eu tinha a idade dele, estava aí no meu 8º ano, eu adorava a escola, mas eu corria da sala de aula. E ver essa garotada, né, engajada, liderando, né, conversando sobre educação, sobre emoções, é muito bonito de ver. Os professores unidos junto com a família, né, a escola, a família, essa união, era inimaginável que fosse acontecer isso agora, né, nesse momento de tanta fragilidade. E eu fico muito feliz com a fala de Guilherme, porque esboça como a gente pode aprender em situações adversas. Como existe, sim, o lado bom em coisas que são terríveis. E são muitas perdas, né? O mundo está de cabeça para baixo, e talvez seja exatamente isso que coloque o ser humano no eixo. Então, parabéns a todos que estão envolvidos nesse aprendizado. E como é interessante, né, Lucas, quando ele traz, né, uma coisa que parece que para alguns talvez tenha passado despercebido. A gente sabe que enquanto ser humano, né, Lucas, e você da área da psicologia, né, eu ainda estou galgando, né, já chego lá. Você sabe que a gente tem uma tendência humana a fazer escolhas. E é natural porque a gente vai ter afinidade com alguns e com outros a gente não vai ter afinidade. E não há problema nisso. E aí o aluno, tem aluno que gosta mais de um determinado professor do que outro. E na fala dele, toda a fala dele, isso me chamou bastante atenção. Ele não disse o professor fulano de tal, a professora fulano de tal. Ele disse os nossos professores. Os nossos professores. Os professores. Ele o tempo todo no coletivo, independente se ele tem afinidade ou não com esse ou com aquele professor, ele reconhece, independente da afinidade, do gosto pessoal dele com um professor ou com outro, ele reconhece o esforço de todos. E eu acho que isso é uma lição, e quiçá os pais estejam assistindo essa live, ou quiçá muitos pais assistam essa live, porque é isso que a gente precisa vivenciar juntos nesse momento, um coletivo. Nós não estamos aqui para erguer muros, mas como o nosso próprio tema geral das nossas lives, rompendo os muros da escola, nós estamos aqui para começar a desconstruir. Me permitam uma metáfora, os meninos que gostam de história, os muros de Berlim que foram construídos, né? E que a gente passou tanto tempo dizendo, a gente precisa da família próxima, a gente precisa do aluno mais engajado, a gente precisa de um aluno com mais autonomia, com mais liberdade para estudar, para pensar. E eu acho que esse tempo está nos oportunizando isso. Então vamos parar de olhar só para o negativo, só porque não está dando certo, é uma internet que trava, é na hora de um áudio que a gente vai falar que não funciona. Isso vai acontecer sempre, seja no presencial, seja no remoto. Mas o mais importante é o que a gente vai tirar de lição. Olha quanta lição de humanidade nós estamos tendo aqui na fala desses meninos. Será que a escola não está aprendendo? Será que a escola também não está compartilhando o saber para que cada vez mais forme sujeitos, cidadãs com um pensamento desse? Porque é muito fácil falar de empatia, é muito fácil falar de gratidão, mas é muito difícil publicamente você reconhecer isso. E eu acho que é nesse processo que a gente está construindo, Lucas. E eu acho que essa live tem esse papel hoje, né? A gente ser sem máscara, sem filtro. Nós estamos aqui sem filtro, sabe? A nossa live aqui, desde a semana passada, nós estamos sem filtro. E nós não queremos mascarar nada. Eles sabem aí quando a gente fez a reunião. Eu até brinquei com eles. Nós não vamos para a live só para trazer o mundo de terror, mas também nós não só vamos lá trazer o mundo encantado de Bob. Não, eu quero que vocês sejam vocês. Né? Eduardo, seu áudio deu certo aí agora? Veja aí. Fale aí para ver se está dando certo.
Não, não consegue. Não está saindo o seu áudio. Tente sair da sala e entrar novamente para ver se seu áudio volta. Você sai e entra novamente. Enquanto isso, eu queria que a nossa aluna da segunda série, Vívia. E aí, Vívia, você lá na segunda série, nessa fase intermediária, já saiu da primeira série, que é aquela fase de temor, ainda não está lá na terceira série, que é aquela fase, né, Daniel? Aquela fase angustiante. Você está aí na segunda série. Como é que Vívia na segunda série? Vívia está trazendo as suas emoções. Como é que Vívia enxerga? Quando Vívia olha para os seus colegas, quando Vívia olha para a escola, como é que Vívia enxerga todo esse processo? Oi, boa noite. Estão me escutando? Perfeitamente. Eu sou Vivian, da segunda série, Vivian Santos. E tá aí. Quando eu penso na quarentena, eu vejo dois extremos para mim, como indivíduo, estudante e pessoa social que está fora da escola. Quando eu vejo, tipo, a Vivian do início da quarentena é muito diferente da Vivian atual, porque fez com que eu pensasse mais. Como o Daniel falou, é um momento que você para refletir e valorizar certas coisas. Desculpa os cachorros aqui, viu? É um momento que realmente, tipo, faz você pensar e valorizar. Nossa, velho, eu tinha aulas com professores e outras pessoas de carne e osso. E uma coisa que eu acho interessante nisso, que quando a gente começa a valorizar, a gente também percebe o esforço do professor para tentar normalizar essa situação. Porque quando a gente olha assim, eu queria estar na sala de aula, mas eu vou para a aula online porque o professor está fazendo algo interessante, ele está se esforçando. E às vezes os professores fazem a piada, conta uma resenha, explica de uma maneira divertida e didática, e a gente acaba se sentindo mais acolhido. Eu, pelo menos, acho isso. Eu acho que o professor, quando ele tenta normalizar a situação, junto com os amigos também, tentar dizer, vai conseguir, vai passar isso, a gente vai dar tudo certo, estamos juntos, não é só você que está nessa situação, você está com outras pessoas também e elas estão entendendo o que você está passando. E aí, essa situação acaba se tornando menos pior do que ela é, porque quando a gente acaba, tipo, se afastando muito das coisas, das nossas obrigações, acaba criando uma vida nova. Pelo menos para mim no início foi assim. Eu me afastei muito das minhas obrigações, acabei deixando as coisas de lado. E eu percebi que essa falta de rotina não era o que eu queria. A escola faz muita falta para mim, é uns lugares assim melhores para mim foi a escola. E ver que eu tô me afastando da rotina que eu não sabia que gostava, mas agora eu sei que gosto, foi um baque muito grande. E ver que agora tô conseguindo retornar, tô conseguindo manter as coisas normais, tá sendo uma coisa muito gratificante ver isso, ver que eu tô conseguindo falar mais nas aulas, interagir mais, tentar normalizar a situação. E a questão, tipo, da quarentena em casa é que mesmo você procrastinando às vezes, sendo muito mais suscetível a isso, é também um momento para desenvolver outras coisas. Tipo, eu comecei a pintar mais, eu gostava muito de pintar, mas eu não tinha tanto tempo, ou eu achava que não tinha. Mas aí eu consegui conciliar as coisas e eu consegui, tipo, ver, indo bem nisso, tô conseguindo desenvolver isso melhor. E eu acho que é um momento de aprendizado mesmo, tipo, você conseguir aprender, fazer coisas novas, conseguir se moldar e se adaptar à situação, ver que ver que certas capacidades estavam meio que adormecidas dentro de você, mas agora elas estão desaflorando, enquanto umas estão meio que voltando a dormir, mas é vida. Você melhora algumas coisas, vai mais ou menos em outras, mas vai indo. E aí, Lucas? O que dizer a fala de Vivian? É interessante
que antes o que era tido como obrigatório hoje passa a ser uma escolha necessária, né? O jovem sentindo falta de estar em um lugar com uma rotina pronta. Isso mostra o quanto a gente precisa, né, aprender a lidar com nós mesmos, né? Com o ócio. A gente não sabe montar uma rotina e seguir. Pode ver que a gente monta uma rotina, no dia seguinte a gente olha para aquilo, não fez metade, né? Então nós temos uma dificuldade enorme de lidar com o tempo, por onde eu vou começar a estudar, como é que eu me mantenho concentrado. Tudo isso, né, desperta e valoriza ainda mais a educação dentro da escola. E é importante, né, até pensar na possibilidade de como ensinar o jovem a estudar em casa, como dar a ele essas ferramentas de estudo para que ele se organize melhor, o que ele gosta de fazer. Será que dá para incluir isso na escola? Poxa, eu gosto de pintar, vamos trabalhar com essa criatividade, né? São coisas que vêm para desconstruir e reconstruir. Ela falou dessa necessidade de estar e dessa necessidade que ela havia abandonado, que é dela reencontrar com ela mesma. A pintura é muito simbólica. E o nosso cérebro ele chama o tempo todo para que a gente aprenda coisas novas. Então a gente precisa. Essa mudança na forma de aprender instiga mais o cérebro a entender que eu não posso deixar de me esforçar. Eu preciso me reinventar, eu preciso me recriar. E a gente, nesse momento agora, né, falando por vídeo, né, eu antes estranhava muito mais. A gente tem que agora se adaptar a essas mudanças e conhecer cada vez mais o que a gente tem de potencial também. Porque senão a gente só pensa assim, poxa, eu estou no meio social e eu tenho a tendência a menosprezar aquilo que eu sei. Não mostro a minha pintura para ninguém, eu deixo de pintar porque eu acho que não é importante, porque eu não acho que é legal, que não é bonito, né? Então, as prioridades hoje passam a ser, além da educação, o pertencimento, né? A própria identidade. E esse processo de identidade ele é muito significativo, né? Porque é a formação do sujeito. E uma das missões, né? Se assim eu posso dizer, que a escola tem é isso, né? Às vezes, assim, eu acho que a escola, ela sempre quando coloca na missão dela, ela coloca, né? Formar o sujeito para a sociedade, para o futuro. E eu acho que isso nunca fez tanto sentido como agora, né? É Isso não verdade. fez, não é verdade? Eu acho que isso nunca fez tanto sentido como agora. E é isso que eu acho que a família precisa entender. A escola e o papel que o professor está exercendo nesse processo todo, como a Vivian disse, né? De todo o processo metodológico de mudança, a gente está ensinando não, que eu não gosto muito, né? A gente está compartilhando esse saber para juntos, o professor com o aluno, com a família, com a escola como um todo, a gente construir um sujeito novo. Nós todos estamos nos reinventando. Diga, Lucas. E dá para a gente extrair disso, né, as aptidões, as verdadeiras aptidões. Né? Minha aptidão é matemática. Não, o que você faz no seu ócio? O que você gosta de fazer? Né? O que você aprendeu a gostar desde pequenininho? E tá aí muitas respostas para o futuro também. Não, a gente coloca num quadradinho, né, muito, muito apertado o que é a aptidão. Né? A sua aptidão é linguagem, a sua aptidão é ciência, enfim. Então é legal porque dentro de casa a gente pode redescobrir também nossas aptidões e os nossos verdadeiros interesses. E é nesse processo que... E aí, Eduardo? Vamos ver se vai agora? Tá ouvindo? Liga aí o seu som. Vamos ver se o som do Eduardo agora vai. Fale aí. Não está indo.
Não está indo de jeito nenhum o som. Eu vou sair aqui e vou tentar ajudar você. Enquanto isso, eu queria ouvir Michel. E eu acho que essa fala de Lucas traz muito do que Michel trouxe para nós de forma bem interessante. E ele dizia, né? Eu redescobri meu prazer de dançar. Eu redescobri o meu prazer de dançar. Então, eu acho que seria interessante demais, né, que Michel trouxesse para nós aí, Michel. Quais são as suas impressões? Como é que você tem vivenciado? Traga aí o seu discurso, a sua fala, de todo esse processo. Como tem sido para você? Bom, a quarentena é um método aderido com a intenção de evitar a propagação de doenças muito fatais de fácil transmissão, né? E analisando psicologicamente, dentre todas as outras doenças que foram aderidas à quarentena, o psicológico das pessoas foram diretamente afetado, gerando doenças, aumentando, né, o índice de doenças como a ansiedade, entre outras. Bom, e dá para a gente analisar que realmente, na realidade que a gente está agora, essas doenças são bem mais suscetíveis a acontecer. Por exemplo, eu mesmo nunca tive problema com ansiedade, organização, essas coisas. Porém, a partir do momento que eu entrei na quarentena, que a gente entrou a quarentena lá em março, eu me vi muito pressionado no meio de tudo isso acontecendo. E com isso, eu acabei procrastinando mais, me sentindo mais suscetível a não conseguir fazer as coisas do mesmo modo que conseguia antes, dentro da presencial, convivendo socialmente. E aí acabou que, com o tempo, por a nossa melhor habilidade de adaptação, né, das espécies, a gente vai percebendo que, tipo, com o tempo vai melhorando, mesmo que não seja melhor, mas com o tempo vai sendo menos pior, sendo meio redundante, né? Então, assim, tá sendo mais acolhedor, a gente vai vendo com o tempo, você vai se acostumar com essa rotina, você vai conseguir se organizar melhor, e com o tempo vai sendo menos pior, sendo redundante, como eu falei. E redescobrindo coisas que você sempre gostou. Por exemplo, como o professor falou, eu sempre gostei de dançar, e eu nunca tive tempo para estar dançando constantemente, né? E agora com a quarentena, minha forma de tirar meu estresse é cantar, é dançar. Então eu vou fazer isso, porque isso é o que me faz bem. Então busquem alguma forma que lhe faça bem e pratique sempre que você puder, no seu tempo livre. Que legal. Antes havia uma prioridade, né, que era a escola, e agora tem uma prioridade que é você como ser humano, né, que pode adoecer a qualquer instante. Nós ficamos em segundo plano no mundo normal, né, na realidade normal. Essa nova realidade tem mostrado que a gente precisa priorizar nossos interesses mais íntimos, né, aquelas atividades que nos geram sorriso, leveza. Sem isso, né, é o que a gente fala, né, não adianta a gente alimentar o intelecto se a gente não alimenta a alma, a psique, as emoções, né? E então é muito bacana ver isso, né, essa retomada. E quando se voltarem as aulas naquele processo que era antigamente, não deixa a dança para depois, não, né? Coloque na sua rotina como uma forma de desopilar, né, de entrar em contato com você. Muito legal. E nesse processo, a gente vai, de fato, se redescobrindo, se reinventando, a gente vai conhecendo novas habilidades. E eu quero pontuar aqui uma coisa que, para mim, Lucas, é de extrema importância. Outro dia eu dizia na live dos professores sobre a formação, que muitas vezes chegava uma formação na escola e a gente ficava assim, né? Para que essas formações? Quando é que a gente vai usar isso? E chegou o momento de usar. E agora, da mesma forma, com os alunos, né? Muito se questionou e muito se falou quando a questão das habilidades e das competências socioemocionais. E muita gente, para que essas habilidades socioemocionais? Para que falar de questão socioemocional na escola? E agora nós vamos ser psicólogos? Não basta ser, né? E, gente, e aí a nossa escola, ela como sempre, ela sai na frente. E eu acredito que as nossas professoras de socioemocional, a psicóloga Yara, a psicopedagoga Suzana, devem estar lá no YouTube,
E eu fico imaginando, né, agora essas profissionais, o quanto que elas, mais do que nunca, elas precisam ser notadas, acionadas, porque mais do que nunca essa disciplina socioemocional na escola, ela é fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. Né, Lucas? Eu acho que os alunos ficavam assim, para que isso? Agora falar de emoção. E de fato, né, Sandro, o que leva o ser humano a um estado de plenitude, de satisfação de vida, o famoso sucesso, é o quanto ele lida com as suas frustrações, é o quanto ele se permite resiliar, continuar, né, resistir. Então tem tudo a ver com como ele gere as suas próprias emoções, os seus pensamentos. Nada adianta ser o QI elevadíssimo, superdotado, e não saber lidar com algumas pedras no caminho. Então, fortalecer essa inteligência emocional, né, que é adaptável, né, a nossa neuroplasticidade para isso é fantástica, e então é fundamental, né, para que a gente cresça como ser humano, como profissional, como qualquer outro campo da nossa vida. Exatamente. E eu acho que mais do que nunca, pensar nessas habilidades socioemocionais com certeza fortalecer esse sujeito para um enfrentamento de situações adversas o tempo todo. Porque nós somos assim, a vida é assim, e principalmente a vida do estudante, né? Essa geração que passa por um momento, né, atípico, toda essa geração que passa por um momento atípico, de transformações profundas em uma sociedade que o tempo todo se renova, que exige demais dessa geração, e muitas vezes essa geração não dá conta de abstrair essa exigência, porque é cobrança de todos os lados, e a gente precisa reconhecer isso, e com isso a gente não está querendo aqui passar a mãozinha na cabeça e dizer que não tem que ter responsabilidade com as coisas, não é isso, mas eu acredito demais que nunca se foi tão necessário que realmente essa disciplina socioemocional ela se fortifique dentro das escolas, ela não seja vista apenas como um momento lá de dinâmica, que as pessoas desconstruam isso, ela tem um objetivo específico, ela é necessária porque ela está aí, porque ela tem uma, não queria dizer missão, mas ela tem, acima de tudo, uma formação para a construção de um novo sujeito, para uma nova sociedade, que cada vez mais o equilíbrio emocional ele é fundamental para a tomada de decisão, ou de decisões. Né? Sem dúvida, então, sem dúvida. Pensando nisso, nós queremos ouvir Lara, porque Lara trouxe um ponto interessante na nossa discussão preparando essa live, e ela dizia, nós não podemos esquecer e não podemos deixar de falar da rotina, porque é de fundamental importância nesse processo todo. Fala, garota. Diz para nós aí suas impressões sobre esse tempo todo. Lara, está nos ouvindo? Liga seu áudio. Ela acha que não está ouvindo a gente. Está ouvindo, Lara? Você consegue nos ouvir? Acho que sua internet está travando, não é? E, portanto, você não está conseguindo. Não está. Está cortando o seu áudio. Pelo menos para mim aqui. Não sei se só é para mim. Está cortando. Está cortando o seu áudio. Certo. Então, assim, partindo desse princípio, Lucas, é de fundamental importância que a gente veja, que a gente analise, que a gente pense, né? E aí eu jogo a bola lá para Daniel.
e pergunta, Daniel, já que ele disse que está voltando lá todo esse processo, como é que está sendo, Daniel, a construção dessa nova rotina? Como é que você avalia? Quais são as dificuldades? Porque a gente fala né, de toda essa superação, mas também tem dificuldades. Quais são as dificuldades que você enxerga nesse processo? Cara, dificuldade de me controlar, com toda certeza. Não tem outra. É, assim, de realmente ter paciência para lidar consigo mesmo. Porque tem momentos que você deixa o seu pensamento fluir e vai para caminhos que você nem imaginava. Às vezes são pensamentos muito bons, são soluções para problemas que você nem mesmo tinha anteriormente. Mas também tem momentos que você começa a ter paranoia, como se fosse pensar o que pode dar errado e você vai maquinando aquilo. E parece que o que você maquina como sendo o paranoico, esse que fica na cabeça. Eu acho que com certeza é isso, cara. É realmente de me controlar, controlar como cabeça. E isso eu só consigo fazer também tendo controle sobre o meu corpo. Ou seja, essa parte de não ter rotina me afetou tudo. E agora eu tenho que voltar desde a alimentação, sono, que foi um problema muito grave no começo. Simplesmente dormia totalmente descoordenado com o que estava anteriormente. Mas esse tempo que teve agora de uns 2 meses pra cá, que foi quando as coisas começaram a folgar e começar a pensar, poxa, não tem outra. Eu vou ter que sair disso aqui. Eu não posso permanecer nesse estado, porque senão eu não sei onde é que vai parar. Então eu tenho que Ô, voltar, Daniel, porque. Hum, e tem receita para isso? Tem receita, porque às vezes as pessoas acham que as coisas têm que ter receita, né? E cara, esquece que cada um é cada um. exatamente. Aqui nem falam a questão da aprendizagem. Muitas pessoas aprendem de um jeito semelhante a outras, mas não quer dizer que se aplica o mesmo esquema, o mesmo modelo. Ou seja, tem gente que vai dar bem com EAD, beleza, tudo ok. Tem gente que não, gosta de sala de aula, gosta do contato. Tem gente que não tá nem aí, é autodidata, que, poxa, dá um livro para a pessoa vai e desenrola tranquilamente. Assim, a escola eu acabei vendo por muito tempo como sendo só o local ali onde está todo o conhecimento, como se fosse assim, uma biblioteca enorme e lá está tudo que tu precisa acessar. Só que agora não. Quando a escola vem para casa, eu só fortaleci o pensamento que eu já desenvolvi ao longo do tempo, que é o quê? A escola é uma ferramenta. A equipe de professores que está lá são pessoas para ser tratadas como se fossem de família, sabe? Para você ter confiança e essas pessoas junto com você galgar nessa escadinha que é o conhecimento, porque é cada degrau, cara. Você tem que subir cada degrau, tem que ser um passo de cada vez. Não tem outra. E assim, foi realmente frustrante no começo. Depois que eu percebi que parecia que eu não dava conta de mim mesmo sozinho. Mas com o passar do tempo eu falei, quem é que vai fazer isso por mim? Só pode ser eu. Então, beleza, vamos nessa, vamos tocar. E agora eu tô voltando aos poucos. E, é realmente isso, cara. No começo foi uma questão de desleixo, mas agora é pegar as rédeas e tocar rumo. É interessante isso que você falou, né? As rédeas, né? As rédeas simbolizam controle e não é o controle da situação, da circunstância, é o controle de si mesmo. Né? Quando você fala do pensamento, o pensamento a gente entende como se fosse uma água do mar. Você entra ali, né? Você percebe que está raso, está tranquilo, mas você já percebe que ela está te puxando. Se você se distrai, daqui a pouco você está do outro lado da praia. É igual abrir abas, quando está no computador, vai abrindo abas, né? Abas, daqui a pouco você está estudando como os dinossauros procriavam, né? Tem nada a ver com o assunto principal. Na sala de aula, a gente tem o professor para chamar a atenção, presta atenção aqui, ou então o colega que você vê o colega prestando atenção, você acaba se concentrando também. Agora, no quarto, né, a gente tem N distratores e pouca vigilância. Então, a gente passa a gente tem que ser vigilante de nós mesmos, né? Assim, ó, pera lá, presta atenção. E aí a gente se depara muitas vezes a uma incompetência no se conduzir. E assusta.
e assusta. E quando a gente se assusta, a gente tem uma certa tendência ao negativismo, né, ao derrotismo. Então, é muito importante a gente ter essa tolerância que você falou no início, né? Pega leve, relaxa, você está aprendendo, então é engatinhando, redescobrindo. E a rotina ela nos dá essa possibilidade, né? De antes parecia não quero ficar preso, mas a rotina ela te dá exatamente liberdade para você depois utilizar o seu tempo com outras coisas, né? A gente consegue num espaço de tempo colocar o que a gente precisa fazer e depois utilizar como o que a gente quer fazer. Então muito legal. Eduardo, e aí? Tolerância. Conseguiu? Vamos tentar mais uma vez, que nós somos persistentes. Fale aí. Tá escutando um pouquinho, só fale mais alto. Encosta o microfone. Isso, o fone aí. Isso. Fale aí. Tá bem baixinho. Mas tá dando para ouvir. Fale aí. Dê um seu boa noite. Ele vai tentar Internet, mais uma vez. né? É a internet. Não, eu acho que é o fone dele. O fone. Tá bem baixinho o fone dele, né? Lara, você consegue agora? Eduardo vai falar? Válido. Pode falar. Meu nome é Eduardo. E o início para mim, né, foi assim, eu comemorei, né, como toda aluna, porque aquele dia da escola, mas mesmo assim eu acredito daquela escolaridade, porque eu tinha acabado de mudar da cidade que eu sempre quis ser. E ao mesmo tempo eu fiquei sem poder sair. Daí eu fiquei muito triste com isso. Mas eu pensei, eu só quis dinheiro passar rápido. Mas ele não me engano, não me engano, eu comecei a pensar, vai passar rápido isso. Eu comecei a procurar fuga na estratégia para universidade intermediária. Eu fui aprendendo bastante com a minha avó, né? Nossa, tinha tido, mas nem sempre, né? Esse não é Lara consegue falar, Lara, agora? E eu acho que essa é uma das grandes dificuldades, Lucas, que a gente tem nesse processo remoto. A gente não tem uma internet de qualidade, né? E eu acho que esse processo é o processo talvez que dificulte mais esse momento, mais do que o nosso tato, porque no momento foi aquele momento que a gente não sabia como lidar com todo esse processo tecnológico e todos nós estávamos aprendendo, né? Eu acho que esse processo da internet, ele é desafiador, porque a gente tem que estar sendo resistente o tempo todo, sendo resistente o tempo todo. E eu queria muito assim saber dos alunos como é que vocês avaliam, para a gente ir encerrando a nossa live, que já está chegando o nosso tempo limite. Como é que vocês avaliam toda a rede de apoio? Em quem é que vocês têm se apoiado? Em quem é que vocês têm se inspirado? Quando vocês olham para a escola de vocês, sejam muito honestos. O que essa escola representa para vocês? Eu gostaria muito que vocês dissessem o que é que esse momento, olhando para a escola, olhando para as redes de apoio que vocês têm. E aqui a gente não quer fantasiar nada, porque a gente sabe que todos nós temos dificuldades, né, nesse processo. Quem gostaria de começar, sem que eu citasse nome? Daniel, levantou a mão. Diga. Cara, eu só tenho uma palavra: família. A escola, família. Vivian.
vai na mesma vibe. Família, amigos, um companheiro, os professores se tornam, outros colegas também, mesmo que eles não participem tanto. Vai ser nisso. Michel, Para mim, uma palavra que está definindo a relação que a gente está tendo diretamente com a escola, assim, para ser um apoio para a gente, é solidariedade. Porque, tipo, do mesmo momento que a gente sofre com a internet, com muitas coisas, dificuldades, a gente sabe que os professores, a coordenação, a direção, todos estão sofrendo pelas mesmas coisas. Então, a gente está sempre tentando se apoiar e se ajudar. Lara, consegue falar agora? Acho que Lara não me escuta. E você, Zé Guilherme, José Guilherme, como é que você define isso aí, esse sentimento? Abra seu áudio aí, manda bala. Eu estou me apoiando bastante na minha família, nos amigos, também nas aulas, né? Porque é tão bom ver vocês quando ligam as câmeras e tendo fé de passar logo, para que a gente possa ter as aulas presenciais. E é isso. E como é que você define a sua escola em uma palavra, em uma frase? Você que é poeta, poetize aí para nós. Em uma palavra, eu defino a Cooperil amor. Sabe por quê? Porque sem amor nada disso. Sem amor a ensinar os alunos, é possível. Não seria fácil, mas sem o amor a gente não tendo essas aulas maravilhosas, magníficas, que a internet às vezes falhar, da luz acabar, estão dando certo. O que é que você me diz, Lucas, de tudo isso que você está ouvindo? É muito emocionante ver essa conexão. A educação ela está se reinovando, né? E é bonito de ver essa força, esse engajamento. Uma vez me disseram, meu pai, na verdade, me dizia isso: o aluno é o único cliente que paga para não receber o produto. Né? E nesse período eu estou vendo que está se formando exatamente o oposto disso. Estão buscando, estão ansiosos para que volte, para aprender, para estar lá dentro da escola. Então é muito bonito de ver essa nova conexão que se forma, essa reforma na educação que tem e que vocês estão de fato de parabéns, porque é algo novo, né? Não vi essa iniciativa ainda em nenhum outro lugar. Então fico muito feliz até de fazer parte desse momento agora. É algo que fica para a história, é algo que fica mesmo marcado, tanto na vida de quem está aí ensinando, lutando, para quem está desse lado de cá aprendendo e ouvindo com mestres como vocês. Eu acho que é isso, sabe, Lucas? E eu queria terminar esse momento para depois passar a fala aqui para a nossa diretora, que ela tem um comunicado, né? Eu queria terminar esse momento dizendo algo que é bem importante. Eu acho que muita gente já ouviu uma dinâmica que passa aí nas redes sociais, e essa dinâmica pega uma nota de R$100, mas como eu não tenho R$100, né? Eu tenho R$5 aqui, e pega essa nota e a pessoa amassa e diz assim: continua valendo R$5. Pega, rasga. E se eu rasgar, continua valendo R$5. E se eu pisar, continua valendo R$5. E eu acho, Lucas, que esse processo, essa dinâmica, né, essa mensagem, quando ela passa, exatamente o que nós estamos vivendo nessa relação. Independente do que aconteça, independente de quantas pandemias a gente tenha que enfrentar, de quantas dificuldades que a gente tenha que enfrentar nesse processo da internet,
sabe? Nós, Lucas, vamos continuar sendo escola. Nós vamos continuar ensinando, sabe? Nós vamos continuar fazendo esse processo com amor, como José Guilherme disse, doando de nós o máximo. E é muito angustiante quando a gente não consegue, a gente prepara a aula e que a gente chega lá e que a gente percebe que a internet cai, que a luz acaba, que alguma coisa atrapalha e que a gente vê que a aprendizagem foi truncada. Mas, acima de tudo, é muito mais gratificante quando a gente percebe que, mesmo diante dessas dificuldades, os nossos meninos e as nossas meninas, eles estão ali. Eles estão lá firmes. Eles estão lá fortes. Procrastinando, paciência. Mas não estão desistindo. Eu acho que aí é que está o X da questão. Eles não estão desistindo. Então, eu queria, assim, agradecer a cada um de vocês. E, na pessoa de cada um de vocês, agradecer todos os nossos alunos. Desde a educação infantil até a terceira série do ensino médio. E por que não dizer? Outro dia eu disse para a Laerte assim, a Laerte, eu acho que a Cooperil ela é tão diferenciada que eu queria sugerir que nunca mais assim colocasse ex-aluno, porque na Cooperil não existe ex-aluno, existe egresso, porque a relação que se constrói com os alunos da Cooperil, ela está para além. É aquela velha máxima, Georgina está aí, sabe mais do que eu. A mãe ela pode falar do filho, mas ela não aceita que ninguém fale, por pior que ele seja. E a relação dos alunos com a Cooperil é isso. Eu vejo muito isso. Eles querem falar, eles podem dizer isso aqui não está certo, isso aqui está errado, mas eles não aceitam que ninguém diga absolutamente nada da Cooperil, porque é a família deles. É o espaço deles, é a casa deles, é o lugar onde eles se sentem, né? Então, queridos, eu queria abraçar cada um de vocês. Eu queria, sabe, dizer da gratidão desse momento. Muito obrigado pela confiança que vocês deram ao professor. Eduardo, obrigado, querido. Você é um exemplo de aluno para nós, tá? Você é um menino de ouro. Você quase não participou da live, porque as dificuldades desse tempo têm dessas, mas você teve aí. Você poderia ter saído. Meu microfone não está prestando, eu saio. Mas você não saiu. Você continuou conosco. E eu acho que você dá um exemplo, sabe, de um ser humano, de educação, de gentileza, sem igual. Lara, você da mesma forma, querida. Muitíssimo obrigado por você, mesmo com diante da dificuldade da internet, você permaneceu aí. Lucas Deotti, você disse que se sentia em casa. E realmente a Cooperil agradece, né, a tua participação. Muitíssimo obrigado, porque você disse sim a essa missão tão difícil para nós. Mas você esteve aqui e contribuiu muito, sempre com sua generosidade, com suas palavras afáveis. Gratidão, viu? Eu que agradeço, Sandro. Sempre que precisarem, estarei a postos, né? E eu desejo a essa garotada e a vocês, né, muita tolerância, resistam a essas dificuldades, né? Há tempos bons que virão, com certeza. E agora é momento de muita paciência e renovação mesmo, né? Então, que aprendemos com nossas dificuldades e que aprendamos também a admirar um pouquinho mais de quem a gente é e de quem a gente tem se tornado. E eu queria que vocês, meninos, para fechar, deixassem uma mensagem final, se vocês quiserem, pelo menos um, e depois eu quero passar a palavra para a nossa diretora Georgina, que ela quer dar as considerações finais e apresentar algo para a semana que vem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Daniel, Michel, José, Vivian, Lara, Eduardo? Ou não? Só queria dizer que vai ficar tudo bem, por mais que pareça meio difícil.
Mesmo que não fique tudo bem por agora, mas num futuro muito próximo vai dar tudo certo. Gratidão, Michel. E devemos, tudo isso vai passar e logo nos abraçaremos, estaremos juntos. Obrigado, José. Jô, com você. Seja bem-vinda, nossa diretora. Boa noite. E aí, Dan? Quero parabenizar, né, toda a equipe envolvida nessa live, porque a gente, nos bastidores, tem as pessoas para estar aqui. Quero agradecer todo mundo que participou, que eu estava acompanhando ali o chat no YouTube, vendo tudo direitinho. Aqui também no Zoom, para também estar com os meninos dando esse apoio. Agradecer a Lucas. Lucas, muito obrigada. Como você falou, você está em casa, né? A Cooperil é casa sua, chega aqui, você chega e você manda. Então, muito obrigada mesmo. Dizer para vocês, meninos, que os nossos alunos foram, né? Acho que os nossos 700 alunos foram muito bem representados por vocês, certo? É como falou, mesmo quem não conseguiu falar, Clara escreveu uma mensagem bem linda aqui. José, Guilherme, Eduardo, Daniel, Michel, Vivian, Clara, só realmente eu tenho a agradecer a vocês a participação. A gente fica muito emocionado, a gente tem muito orgulho de que todas as pessoas que assistiram essa live conheçam quem são os alunos que a gente está aqui na escola, né? Vocês são alunos que não é só os melhores alunos, top de nota, não é isso. Vocês são alunos que estão envolvidos em tantas coisas, que fazem tantas coisas, são crianças que brincam, que se divertem, que jogam handebol, que pintam, que fazem parte do clube de mangá, que é poeta, que gosta do teatro. Vocês são alunos que a gente realmente tem um orgulho muito grande, né? E agradecer ao professor Sandro por esse momento maravilhoso. Eu vou trazer aqui, né, para vocês o nosso a nossa próxima live. Então, muito muito orgulho para a gente poder trazer para vocês, né, essa próxima live, que é a live do dia 25. Eu quero muito que vocês possam participar. A gente aqui sempre toma aqui um pauzinho aqui normal. Aqui apareceu. Não sei se vai aparecer para vocês aí. Jeitinho, como está aparecendo aqui para mim. Tá de boa aí, Alex Maia? Alex Maia controlando. Pronto. Então, na próxima semana, gente, a gente vai ter aí, né? Pode entrar. A casa e a escola são suas. Então, convidar todos vocês, mais uma vez com a participação de Wagner Rosa, né? Wagner é um querido e ele esteve junto com a gente na live dos professores, e aí realmente ele vai participar novamente. E na próxima semana a gente vai estar junto com o Wagner e as famílias, né? Então, desses agentes aí que estão participando, passando por esse momento, junto com a educação, a gente já ouviu os professores, hoje a gente ouviu os alunos, e semana que vem a gente vai ouvir as famílias. Como é que está a família, né, que precisou abrir sua casa para receber a escola dentro de sua casa? Então, como é que é essa família? A gente vai ter uma representação aí de pais e mães, e a gente está muito feliz, né? A aceitação é tão maravilhoso quando você liga para convidar e a gente ouve só, vai ser uma honra poder participar. Então, né, quero já, desde já, agradecer a todos vocês e convidar vocês para a próxima terça-feira, ok? A gente vai estar aqui nesse canal de novo, para a gente ouvir um pouquinho sobre o que a família pensa sobre esse momento, porque agora a casa e a escola são suas. Hoje a casa está dentro da escola e a escola está dentro da casa. Então, só realmente convidar todos vocês para esse momento e dizer o quanto é importante ouvir vocês. Então, deixo aqui o meu beijo, deixo minha boa noite para todos vocês, para casa ainda da escola, né? E agradecer realmente. Só dizer assim, gente, esses meninos são muito lindos. Vocês são realmente um orgulho para a gente. A vontade é abraçar, mas vai ter a hora da gente se abraçar. Então, beijão. Vou sair aí porque a noite é de vocês brilharem, tá bom?
E não percam a live da semana que vem, que vai ter uma surpresa no final. E Jova quer saber que surpresa, que nem disse para ela. Vai ter uma surpresa. Então, queridos, boa noite. Um abraço, um beijo no coração de vocês. O professor ama vocês e nunca se esqueçam que vocês nasceram para dar certo. Tchau, fica com Deus. Tchau, boa noite. Agradecer a todos que nos acompanharam. Deus abençoe vocês. Axé, paz, amém.